Olá, prezados alunos e alunas do nosso curso técnico em serviços públicos. Conforme eu expliquei a vocês já no final da aula passada, hoje é o dia em que nós trataremos das teorias da administração pública. Então eu inicio abordando com vocês na aula de hoje sobre a importante, a bastante conhecida teoria clássica da administração, que vocês encontrarão no nosso caderno didático, especificamente na página 43. Pessoal, já desde o início eu já atento para que essa teoria seja bastante estudada por vocês ao longo desse curso, porque ela é muito importante. A teoria clássica da administração ela foi desenvolvida pelo engenheiro Henry Fayol e consiste basicamente no treinamento voltado a gerentes, a partir do momento em que propõe mudanças na estrutura de organização da empresa. E, claro, sempre obedecendo-se à hierarquia, à disciplina na cadeia de comando. Então, a ideia de Henry, pessoal, foi identificar diversos aspectos indispensáveis. Para quê? Para o bom andamento dos trabalhos empresariais. Situações que você conhece, como disciplina, unidade diretiva, a remuneração que precisa sempre obedecer critérios justos, iniciativa, dentre outros tantos, que nos ajudam a compreender que somente produtividade e lucratividade não são suficientes ao ramo empresarial. A escala de trabalho, gravem isso, ela somente pode ser calculada, pessoal, quanto maiores forem os requisitos que ajudem no seu aprimoramento. E aonde eu quero chegar, pessoal, com esse raciocínio? Eu quero que vocês percebam a importância do trabalho do Henry Fayol no sentido de valorizar a divisão desse regime empresarial em várias funções. Então, meus caros, não há empresa, não há regime empresarial, não há grupo econômico que consiga ter sucesso hoje em dia sem funções muito bem definidas. E os estudiosos já falavam, eles já traziam a sensibilidade de que vocês percebessem que o potencial de uma empresa ele está diretamente vinculado à sua estrutura organizacional. Então, confiram comigo na tela. Percebam, pessoal, algumas características da teoria clássica da administração. Notem que Henry cuidou de dividir a atividade administrativa, como falei há pouco, em funções. E quais são elas? A. Funções administrativas, ou seja, pessoal, aquelas que integram, que controlam as demais funções e aparecem em posição de destaque com caráter gerencial, ou seja, a função meramente administrativa. As próximas são as funções técnicas, que são aquelas naturalmente vinculadas à produção de bens, de serviços, à produção e ao desenvolvimento dessas atividades. Nesse sentido, as funções comerciais, nos quais são destacáveis as atividades de compra e venda. As funções financeiras, claro, são aquelas que cuidam de recebimentos e pagamentos no âmbito da empresa. As funções de segurança, que visam sempre preservar, pessoal, o patrimônio, os bens da empresa. E, por fim, as funções contábeis, que, claro, vão cuidar dos registros, da avaliação e do controle patrimonial, do controle da estrutura da empresa. Pois bem, meus caros, é evidente que vocês do outro lado pensam, ok, Rodrigo, a teoria clássica desenvolvida pelo Fayol certamente vai representar o êxito da empresa, porque funções bem divididas, o foco estritamente no trabalho. Mas eu deixo com vocês a pergunta e já um primeiro questionamento. Função bem dividida numa empresa é suficiente? Você acredita que seja suficiente? A resposta, pessoal, é que não. E quem traz tal discussão sobre essa insuficiência da divisão de funções é o americano George Elton, filósofo, médico e professor que, a partir de estudos que ele desenvolveu em fábricas de com grande número de trabalhadores na década de 20, ele percebia diariamente um abatimento moral dos trabalhadores, uma perda de interesse pelo trabalho, fadiga, monotonia, uma certa dispersão. E ele passou a promover com isso, ele se sentiu curioso com a questão e promoveu experiências internas com esses empregados. Em situações, pessoal, bastante simples, como por exemplo, modificando a iluminação do ambiente,
oferecendo pausas a eles entre uma atividade e outra, coisa que não existia na ocasião, e delimitando uma própria jornada de trabalho fixa, né, enquanto outras atividades se mantinham como estavam. Qual foi a conclusão? O que se verificou, pessoal? Verificou-se, pessoal, o aumento da produtividade no trabalho. Ou seja, a conclusão muito clara de que os fatores físicos influenciam muito menos a produção do que fatores emocionais. Então isso canalizou, no entender do George, aquilo que chamamos hoje de teoria das relações humanas. Então, resumindo, meus caros, essas duas teorias, a teoria de muita produtividade, de uma certa autoridade no trabalho, e a teoria que valoriza a emoção, o cansaço do trabalhador, casaram dois panoramas interessantes. Primeiro, a união dessa responsabilidade, da autoridade, da firmeza nas regras do jogo e da cadeia de comando sempre muito rígida, isso por um lado. Por outro lado, com a percepção de que qualquer empregado, seja ele quem for, ele não é regido somente por um comportamento mecanizado. Ora, isso é muito comum. Não é normal você encontrar um trabalhador apenas muito produtivo, muito metódico. Ele é um ser humano, repleto de emoções, de fragilidades, totalmente influenciado pelo convívio social, pela família, por problemas, não é, de relações e pelas suas próprias demandas de ordem biológica. Então, alguns trabalhadores cansam-se mais do que outros, os níveis de fadiga de um e de outro trabalhador são variáveis. Então, percebam como se contradiziam essas teorias. Vale frisar que antigamente essas teorias não se misturavam, muito pelo contrário, elas eram completamente opostas e incompatíveis. E hoje nós percebemos claramente que uma não consegue existir sem a outra. Ora, não se tem produtividade sem humanidade e vice-versa. E nesse sentido, ambas, é claro, são fundamentais à consolidação da ideia de empresa e de administração. Então, nesse raciocínio, pessoal, vale você destacar no caderno, vale frisar, vale assistir essa minha aula mais de uma vez, que uma enorme contribuição ao modo de se pensar nasceu da chamada teoria burocrática, que foi uma união de várias teorias diferentes, dentre as quais as que eu acabei de citar. Então, antes que eu explique a vocês propriamente dito sobre a teoria burocrática de Max Weber, acompanhe na tela um pequeno conceito que eu trouxe para vocês sobre essa teoria. Vejam. Olhem só, pessoal, eis aí um conceito simplificado sobre a administração burocrática. Então, repito, a teoria burocrática não criada por Max Weber, mas inspirada nos estudos, nas obras desenvolvidas por esse pensador. Uma observação antes. Atenção, pessoal. O conceito não foi criado por Max Weber, isso é alvo de muitas dúvidas dos alunos. Vários estudiosos buscaram, como eu acabei de dizer, inspirar-se naquilo que Max Weber já havia estudado ao longo da sua vida. Então, vale frisar, Weber, ele iniciou os pensamentos, ele tinha uma ideia muito fixa sobre a teoria burocrática, mas estudos mais avançados foram desenvolvidos já quando ele havia falecido. Então, feita essa observação, vejam, a administração burocrática, pessoal, é aquela que envolve um conjunto de agentes públicos que devem obedecer a procedimentos determinados e a rígida hierarquia e separação de funções. Na administração burocrática, meus caros, os procedimentos sobrepõem-se à eficiência. E a orientação é que o procedimento seja rigorosamente cumprido, mesmo que o resultado adquira onerosidade ou deixe de surtir efeito. Então, meus caros, nessa ideia de valorizar o procedimento, acima de tudo, o procedimento com competência, o pensamento weberiano chegou em excelente hora. E por quê? Entendam isso. Tanto a teoria clássica quanto a teoria de relações humanas, que eu citei há pouco, comportavam, à época em que se desenrolou o pensamento de Weber, muitas críticas. A primeira pelo excesso de rigidez,
né, por uma palidez, por um tipo de rigor desnecessário, e uma postura robotizada por parte dos trabalhadores. E a segunda, guardando até um certo romantismo, porque havia uma excessiva valorização das emoções, quando isso, todo mundo sabe, pode causar uma certa desorganização ao fluxo da empresa. Então, se eu sou profissional de verdade, eu não posso permitir que as emoções tomem conta da minha atividade. Então, a teoria burocrática chega nesse momento, para despertar atenções positivas dos críticos nessa época estudada. Mas é claro que, por outro lado, quando você pensa no nome burocracia, você consegue, já de imediato, não ter boas referências sobre algo burocrático, não é, pessoal? Você acaba pensando em tudo o que a burocracia traz de negativo. Então você pensa em tudo. O que você não vai pensar? De que a prestação de serviços é rápida, porque burocracia, para o nosso olhar atual, o que representa? Lentidão, filas, guichês, um protocolo excessivo, a demora imensa numa resposta que pode durar semanas ou meses, uma papelada sem limites, uma estrutura inchada. Ou seja, consequentemente, você ouvindo essas palavras e entendendo a burocracia dessa forma, o que virá à sua memória? A estrutura dos órgãos públicos brasileiros. Porém, pessoal, por mais incrível que pareça, nunca foi a ideia de Max Weber fazer acreditar que a lentidão seria a marca registrada do que ele pretendia. Muito pelo contrário. O que Weber imaginou, o que ele sempre teve em mente, foi desenvolver a eficiência no atendimento, a resolução de problemas com grande agilidade. Isso por haver uma clara definição na mente de Weber sobre atribuições e responsabilidades e por existir também uma importante padronização no fluxo de tarefas e soluções. Infelizmente, para desgosto de Weber, não é? A sociedade transformou essa boa burocracia numa péssima e distorcida burocracia, onde tudo, na verdade, é lentidão, é demora, é espera, e a administração pública é muito mal vista por causa desses motivos. Nessa nossa próxima tela, pessoal, que virá a seguir, vocês entenderão melhor a coerência do raciocínio de Weber quando ele qualifica os tipos de sociedade. Observem aí. Meus caros, são 3 os tipos de sociedade na visão de Weber. Para o nosso estudo aqui, para o que nós pretendemos nesse nosso curso técnico, eu vou dar maior destaque, até porque é a mais importante, à sociedade burocrática, que daqui a pouco vocês vão acompanhar. Mas antes, nós temos a chamada sociedade tradicional. O que seria, pessoal, a sociedade tradicional? Vocês acompanham na tela. Weber entendia a sociedade tradicional como aquela natural, marcada pelo vínculo de sangue realmente, ou pela dependência financeira, patrimonial, cujos exemplos são a família, o poder familiar, o poder patriarcal, muito identificado nos senhores que comandavam os feudos naquele momento e os próprios reis absolutistas. Num segundo plano, nós temos a existência da sociedade carismática, que na visão de Weber é aquela em que pela própria vontade o indivíduo resolve ingressar, motivado por ideologias. Então ele acredita na igreja, ele acredita nos partidos políticos, então, ou seja, pela própria vontade ele se movimenta, ele busca seus grupos, né, muito movido sempre por ideologias. Pessoal, importante você lembrar que é claro que ela vai se estabelecer com base no carisma daquele cidadão ou daquela cidadã. Então, se a pessoa possui um elevado nível de carisma, fatalmente ela atrairá pessoas ao seu redor, multidões ao seu redor, porque vocês muito bem sabem que as pessoas aceitam muito bem esse tipo de característica. Recebem muito bem uma pessoa que sabe conversar, que sabe se expressar, que tem uma opinião muito bem constituída. E por quê? Porque ela demonstra ser uma enorme liderança. E agora sim, pessoal, a teoria que mais nos interessa nesse momento, que é a teoria burocrática, defendida por Weber como sendo a apropriada, a mais apropriada.
a teoria ideal. Sobre a regra dela, pessoal, eu digo que as regras da teoria burocrática são sempre impessoais, jamais centrado em pessoas, e sim nas instituições. Vocês percebem a importância do princípio da impessoalidade? Novamente, a gente sempre volta a esse tema. O poder, pessoal, é impessoal. O poder é sempre impessoal, ele não visa privilégios. É estabelecido em normas formais e aceito pela população por ser como, pessoal? Por ser aquela de critérios justos. São normas que buscam ser justas, porque são baseadas em critérios técnicos previamente estabelecidos. Em resumo, a teoria burocrática de Weber, pessoal, da forma como ele pensou, é a mais perfeita tradução da cultura do mérito. Então, pelo mérito, é que ele acreditava que se poderia chegar à evolução das instituições e da própria administração. E, meus caros, por falar em poder, vejam como um tema vai se sobrepondo ao outro. Se existe a cultura do carisma, por um lado, a cultura da imposição tradicionalista de uma família muito tradicional, muito matrona, e a própria cultura burocrática que tenta trazer o mérito para a ascensão social, logo você nota que ganham notoriedade três tipos de poder envolvidos com essa questão das teorias. E eu cito para vocês aqui rapidamente. Vamos a eles. O poder do carisma, que, claro, está representado nas grandes lideranças. O poder legitimado, que é sempre exercido com o auxílio de dois, digamos assim, mini-poderes, subpoderes, quais sejam o poder de recompensa, por um lado, o poder de punição, pelo outro, que vão configurar aquele que está ocupando a posição na organização. E, por fim, não menos importante, é o poder da sabedoria, o poder do conhecimento, por meio do qual o indivíduo se sobressai mais do que o outro quando ele se preocupa, claro, em adquirir e adquirir e adquirir mais conhecimentos para si. Meus caros, outro tema de bastante relevância são as vantagens e desvantagens do sistema burocrático. Confiram a tela. Percebam aí, pessoal, as vantagens da burocracia. Vamos a elas: a racionalidade para alcançar os objetivos, a precisão na definição do cargo e conhecimento dos deveres. É uma grande vantagem do sistema burocrático. Não há como você delegar para outra pessoa algo que é da sua extrema responsabilidade. Isso nasceu da teoria de Weber. Rapidez nas decisões. Por quê, pessoal? No serviço público, cada um conhece o trâmite daquela atividade. Cada um sabe o andamento processual de cada situação. Então isso faz com que a decisão possa ser rápida. Uniformidade de resposta, muito claro também, porque a resposta não precisa ser diferenciada. A norma estabelece que para casos iguais, a resposta precisará sempre ser a mesma. Uniformidade de rotinas e procedimentos, favorecendo a padronização, a redução de custos e erros. Por quê, gente? Porque rotinas são definidas por escrito. Não é à toa que você tem a origem do regulamento de empresa. Rotina de empresa, pessoal, ela é sempre escrita. Continuidade na organização de substituição de pessoas. Redução de atrito entre as pessoas, claro, porque todos conhecem os limites de responsabilidade e o que é exigido da função. E confiabilidade também, porque decisões são previsíveis e impessoais. Benefícios para os funcionários, pois são motivados a seguir carreira na organização. Pessoal, na próxima tela, vocês perceberão, ao contrário, as desvantagens da burocracia. Vejam aí. Sem dúvida nenhuma, pessoal, quais são os problemas do sistema burocrático? Primeiro, o apego excessivo às normas e regulamentos, o excesso de formalismo e de papéis, a resistência às mudanças, principalmente de setores,
A chamada despersonalização do relacionamento, claro que todo mundo fica muito robótico, todo mundo fica muito cuidando de si e esquece de relacionar. A decisão nem sempre tomada por quem mais conhece o assunto é um grave problema da administração pública atual. Criatividade e liberdade cedem lugar ao estrito cumprimento de regras. Exibição de sinais de autoridade, que, claro, pode ser sempre confundida, pessoal, com autoritarismo exagerado, e a dificuldade natural que se desenvolve de atendimento a clientes e conflitos com o público, porque são pessoas envolvidas e o ser humano, claro, ele é feito de limitações. Meus caros, então nós aqui, com todo esse conhecimento que eu tenho tentado detalhar para vocês, nós não temos outro caminho. O destino é traçar passo a passo, junto com vocês, uma caminhada por toda a evolução das teorias administrativas. E vejam que mesmo a teoria burocrática de Weber, que já é muito mais bem pensada, muito mais elaborada do que teorias anteriores, ela não deixou de sofrer críticas severas. E as principais delas, é claro, voltadas ao fato de que a teoria burocrática, ela tinha como uma pretensão muito clara, muito fiel, transformar a administração num sistema fechado, num sistema inflexível. Então, uma nova classe de estudiosos não podia admitir essa inflexibilidade. Então, nesse sentido, novas teorias foram desenvolvidas ao longo dos anos. As mais relevantes, pessoal, são as seguintes, confiram na tela. Pessoal, a teoria estruturalista de Etzioni é uma teoria que primeiro ganhou muito destaque por apresentar as principais características. Entendam como eu vou descrever para vocês. A submissão do indivíduo, pessoal, deveria ser a socialização. O indivíduo deveria se obrigatoriamente socializar. Segundo, a existência de conflitos inevitáveis, porque interesses dos funcionários seriam sempre conflitantes com objetivos da empresa. Não é possível que ambos sempre andariam de maneira conciliadora. Terceiro, hierarquias e comunicações. Por quê, pessoal? A hierarquia ela é vista como muito negativa, a comunicação dentro da empresa. Os chefes entre si vão conversar sobre os funcionários entre si vão falar dos chefes. Então a comunicação ela é muito desenvolvida no interior da empresa e ela nem sempre é positiva. Agora, e vocês vão concordar comigo, se a hierarquia dentro de uma empresa é essencial à sua organização, então há que se pagar o preço de alguma forma. Então há que se pagar o preço dessa grande comunicação, que muitas vezes geram as fofocas dentro da empresa, do serviço público, mas é o preço que você paga para você preservar e manter a hierarquia. E por fim, incentivos mistos. Pessoal, o que são incentivos mistos? É o trabalhador que tanto recebe em dinheiro o seu salário, quanto ele recebe em melhorias, em qualidade do trabalho, em relações humanas, em eventos, etc. Não apenas a questão financeira. No segundo momento, pessoal, nós temos a chamada teoria dos sistemas, desse cidadão de nome bastante complexo chamado Ludwig von Bertalanffy. As principais características são homem funcional, ou seja, os papéis são mais enfatizados na pessoa em si. Os conflitos de papéis, ou seja, as pessoas elas não agem em função do que são, mas em função dos papéis que elas representam. Incentivos mistos, que eu acabei de dizer para vocês, tanto a parte do pagamento em salário, quanto, é claro, do incentivo, sabe, da reunião, de eventos e de atividades que a empresa promove. O equilíbrio integrado, ou seja, dada a complexidade, qualquer ação sobre uma unidade da empresa atingirá com certeza todas as outras unidades. E o estado estável, que é uma medida adotada pelos empregadores para evitar o desgaste, a desintegração e o aumento da aleatoriedade, ou seja, o aumento, gente, de pessoas que não se encaixam em cargos, que não conseguem desenvolver atividades por todo o tempo, que não tem alguém que designe essas atividades de maneira eficaz.
E por último, meus caros, vocês conferem na tela a famosa, muito celebrada teoria da contingência, que vem para nos mostrar que não há nada absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo, meus caros, é relativo, tudo depende de alguma coisa. Então, o próprio nome já diz, a abordagem com base nas contingências, ou seja, nas circunstâncias, corresponde a qual ideia? A ideia de que para cada caso um tratamento específico será dado. Então, para cada caso, um caso, gente. Haverá sempre uma relação funcional entre as condições do ambiente, por exemplo, e as técnicas administrativas apropriadas para que se alcance de maneira eficiente os objetivos da organização. Então, meus caros, essas três teorias em cruzamentos, você aproveitando a melhor parte de cada uma delas, você consegue chegar a uma conclusão de que não há uma única maneira concreta de se montar a estrutura organizacional. Sempre existirão várias alternativas e a melhor, é fato, depende sempre de cada caso específico. Pessoal, além dessas três teorias de muito destaque, vale frisar também sobre a importância de uma técnica desenvolvida durante as décadas de 60 e 70, largamente conhecida como desenvolvimento organizacional, com o objetivo também de conseguir implantar mudanças na empresa de maneira eficaz. Do que se trata, pessoal, esse desenvolvimento organizacional? Ele é uma complexa estratégia educacional baseada na experiência. Então, a experiência é o norte desse modelo, que vai empregar os meios mais amplos possíveis de comportamento e que tem como grande objetivo mudar as crenças, mudar atitudes, valores e a estrutura das organizações. De que modo? Para que elas possam se adaptar melhor aos novos mercados, às novas tecnologias e desafios e ao próprio ritmo vertiginoso de mudança. Pessoal, eu até cito alguns exemplos. As empresas automobilísticas, por exemplo, elas sempre mudam o slogan, a atitude empresarial, até as nações em que elas investirão, elas mudam de tempos em tempos. Ora é o Brasil, ora é a Europa, ora eles se focalizam na Ásia. Sempre há uma mudança de temperamento, de comportamento, porque mudar para essa teoria é a chave do segredo. Se você fica muito tempo numa mesma estrutura de trabalho, dificilmente você conquistará novos clientes. Vamos em frente, meus caros. Vocês já compreenderam até aqui que uma teoria administrativa, por mais brilhante que ela seja, por mais brilhante que ela fosse em algum momento histórico, ela sempre foi superada. Então vocês vêm acompanhando comigo de que há sempre a superação de uma teoria por outra. Isso é natural. E é normal e comum pensarmos também que o melhor de cada uma dessas teorias certamente hoje foi adaptado àquela que é uma das principais diretrizes da administração, gente, pública ou privada. É o chamado planejamento. Então eu adentro com vocês agora no tema planejamento. E para o nosso curso, pessoal, para o que nós objetivamos aqui, para o desempenho das atividades, você precisa conhecer de maneira muito intensa sobre o planejamento. Acompanhe a próxima tela, por favor. Vamos iniciar, pessoal, com o conceito sobre planejamento. Então, o que é, Rodrigo, afinal, o tal do planejamento? Em que consiste planejar para a administração? Pessoal, planejamento, ele geralmente é entendido pelos estudiosos como a primeira função administrativa, a inicial, a inaugural, a primeira função administrativa, no sentido de que será aquela que servirá de base para as demais. Em que sentido, pessoal? Determinando previamente o que deve ser feito, quais os objetivos a serem atingidos, qual o prazo em que eles devem ser alcançados, é claro, quais controles serão adotados e que tipo de gerenciamento será adequado, pertinente para que se alcancem os resultados satisfatórios. Esse planejamento, pessoal,
ele abre espaço para definição, e sem esses níveis ele não consegue triunfar, os níveis hierárquicos fundamentais. Qualquer empreendedor conhece sobre isso. Quais sejam planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Então, sempre que você, pessoal, for se candidatar a uma empresa, entregar currículo, submeter-se a uma entrevista para ser gerente, para ser até trabalhador mesmo, empregado, sem ter cargos de gerência, de gestão, você será perguntado sobre esses 3 planejamentos e é importante que você os conheça. Primeiro deles, o planejamento estratégico, meus caros, é aquele mais abrangente, mais genérico, que tem a característica de envolver toda a organização e ser elaborado para longos períodos. Por ele estabelecer objetivos gerais, ele tem um grau de detalhamento menor. Mas, por outro lado, é ele quem dá origem aos planejamentos táticos. Um exemplo muito leal, pessoal, sobre o planejamento estratégico é a criação do plano plurianual, que consiste numa lei orçamentária elaborada sempre no primeiro ano de mandato de um governante, com validade até o primeiro ano de mandato do próximo gestor. Ou seja, nesse caso, o chefe do Poder Executivo, no seu primeiro ano de mandato, ele está cumprindo ainda o planejamento desse plano plurianual da gestão anterior, o que faz com que ele seja fiel ao princípio da continuidade do serviço público. Muito bem, pessoal. Planejamento tático é o planejamento de médio prazo, geralmente por um ano, e caracteriza-se por definir metas departamentais. Procura adequar-se e recebe orientação do planejamento estratégico e tem um grau de detalhamento maior, ao contrário do estratégico, que não tem condições de se aprofundar nos detalhes. São exemplos, pessoal, muito práticos de planejamento tático, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, que consistem na estimação da arrecadação e da definição aonde serão aplicados os recursos. E para fechar a nossa lista, nossa aula de hoje, o planejamento operacional, ou seja, que é aquele que se consolida num curtíssimo prazo, elaborado para uma aplicação mais imediata. Geralmente visa atender à necessidade de momento, caracterizada no planejamento de tarefas ou atividades, e tem como objetivo chegar ao que foi proposto no planejamento tático. Para tanto, pessoal, ele vai se utilizar de metas específicas, programas, procedimentos, métodos ou normas. Na administração pública, é comum, nesse caso, a elaboração de decretos, portarias ou leis para que se chegue de maneira muito objetiva às metas previstas no planejamento operacional. Pessoal, muito bem. Então, hoje vocês tiveram uma ampla aula, uma aula muito mais focada em teorias da administração. Então, procurei resumir para vocês as principais teorias, as mais relevantes. E até antes que eu me despeça de todos vocês, vamos passar uma revisão de tudo que nós acompanhamos hoje, até para que nós nas próximas aulas possamos, aí sim, avançar nos conceitos de administração pública, na prática, na composição da estrutura brasileira, né, e vocês terem mais facilidade com as próximas atividades. Então, pessoal, hoje foi o dia em que nós acompanhamos a teoria clássica da administração. Iniciamos os nossos trabalhos com a importância da teoria clássica da administração, na qual foi importante a divisão do método de trabalho em funções. Então, sem a divisão em funções, a administração, claro, conforme essa teoria, não sobreviveria. Então, vocês acompanharam comigo que as funções importantes são as funções administrativas, porque integram e controlam as demais funções, também conhecidas como funções gestoras. Vocês viram as funções técnicas, que cuidam de analisar a produção de bens e serviços, as próprias funções comerciais, que se responsabilizam pelas atividades de compra e venda, as funções financeiras, voltadas a recebimentos e pagamentos na empresa,
o que cria muitas vezes os setores de folha de pagamento nos órgãos públicos, nas empresas privadas, as funções de segurança, que preservam o patrimônio, as funções contábeis, que cuidam, é claro, de registros contábeis, avaliação e controle do patrimônio. Hoje também, pessoal, nós acompanhamos a importantíssima teoria burocrática, originária de Max Weber, ou melhor dizendo, originária de estudiosos do trabalho de Max Weber. Você acompanhou comigo que a teoria burocrática buscou abraçar diversas características de teorias anteriores, tanto em relação a respeitar procedimentos, quanto a entender a separação de funções e a hierarquia. Ou seja, não esqueçam disso, pessoal. Na administração burocrática e na teoria burocrática, o que se sobrepõe é sempre o procedimento. Procedimento cumprido, rigorosamente atendido, mesmo que o resultado ele acabe não sendo tão esperado, acabe não sendo o que poderia ser o resultado desejado. Hoje também nós analisamos, pessoal, ainda na visão de Max Weber, os tipos de sociedade que abraçam as causas, né, as teorias administrativas. Então você acompanhou a sociedade tradicional e percebeu que Max Weber entende como sociedade natural, seja pelo vínculo de sangue, seja pela dependência econômico-financeira. Acompanhamos também a sociedade voltada às lideranças carismáticas, aonde o indivíduo, o que, pessoal? Por vontade própria, ele resolve se movimentar, ele resolve procurar os seus grupos de identificação, como igreja e partidos políticos. E a mais importante, a sociedade burocrática, que Weber defendia arduamente como a sociedade ideal, sempre centrado na regra do que, pessoal? Da impessoalidade, ou seja, na inexistência de privilégios, na mais absoluta igualdade possível entre as pessoas, até para que elas não tivessem vantagens ou desvantagens. Então, na sociedade burocrática, o poder é impessoal. Ele não pode alcançar outra meta que não o mérito. Cada um conquista de acordo com as suas virtudes. Muito bem. Apontei para vocês as vantagens do sistema burocrático, que criticamente, né, pessoal, nós entendemos que a burocracia foi distorcida ao longo dos séculos. Não é demais lembrar que a ideia de Weber é a ideia da burocracia pura, da burocracia positiva. E o que ele qualificava como boas características do sistema burocrático? Racionalidade, precisão na definição de um cargo, rapidez, ou seja, agilidade, celeridade nas decisões, uma resposta sempre unânime e uniforme para todos os casos envolvidos, uniformidade de rotinas e procedimentos, favorecendo a padronização e também a continuidade da organização no que, pessoal? Na substituição de pessoas deste ou daquele órgão, desta ou daquela empresa. A redução de atrito entre as pessoas, porque cada um precisa conhecer a responsabilidade que lhe foi designada. Confiabilidade, porque decisões são previsíveis e impessoais. Há uma cartilha que cada um deve seguir, então não há como você quebrar a confiabilidade. E, por fim, uma última vantagem, benefícios para os funcionários, porque, é claro, se eu não apenas olho a produtividade, mas olho também o ser humano que está na minha empresa, eles sempre serão motivados a seguir carreira na organização. Analisamos também, pessoal, as desvantagens do sistema burocrático, apego excessivo às normas, excesso de papelada, resistência às mudanças, a quebra de relacionamentos mais íntimos, a decisão não é tomada por quem conhece do tema, criatividade e liberdade se perdem, porque as regras acabam sendo muito obedecidas, autoritarismo exacerbado e dificuldade de atendimento ao público são as desvantagens desse sistema. Avançamos também no estudo das teorias que se sucederam à teoria burocrática, as mais famosas, pessoal. Guardem isso porque isso será exigido nas nossas avaliações. A teoria estruturalista de Etzioni, a teoria de sistemas
de Bert Lafont, e a teoria das contingências, de John Woodward. Todas elas trabalhando com temáticas diferenciadas. A estruturalista, vocês se recordam, trabalhando principalmente com a aceitação de conflitos. Ora, o interesse do patrão é um, o do funcionário é outro, nem sempre eles se conciliam. Então é isso que Etzioni já trabalhava, ele já analisava isso na sua teoria estruturalista. A teoria de sistemas, adaptada a realidades diferentes na mesma empresa, e a teoria de contingências, sempre levando em conta os casos concretos, cada caso merece uma decisão diferente. Eu complementei falando sobre o desenvolvimento organizacional que contribuiu para a modernidade do sistema de administração. E encerro com vocês essa revisão, relembrando a importância fundamental do planejamento na administração, pessoal. Tanto na privada quanto na pública, não se pode abrir mão do planejamento. Então vocês viram comigo o conceito de planejamento, não é isso? A antecipação de metas, a busca por resultados, o prazo para que eles aconteçam. Tudo isso cerca o melhor planejamento. E ao final eu falava com vocês sobre a estrutura hierárquica do planejamento, que compreende o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico numa característica genérica, sem ter como atentar aos detalhes do que será executado na empresa. O tático assume um caráter intermediário, ele trabalha já com prazo mais curto, não imediatamente, mas ele é mais curto, ele tem que dar respostas mais ágeis, e ele serve aos interesses do estratégico, e o operacional, o interesse para ontem, imediato, que sem ele a administração terá problemas imediatos. Então, é a ponta do iceberg, o planejamento operacional. E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos que me ouviram, que me assistiram. Excelentes estudos. Animem-se, continuem no ritmo que vocês estão. Um grande abraço e até a próxima aula.